Olá, pessoas bonitas. Eu sou a Luana do canal Luana Viana e hoje, mais uma sexta-feira, estou aqui para contar mais um relato sinistro para vocês. Então, sem muita enrolação, vamos lá para mais um relato. E o relato de hoje, meu povo, é Dei carona para uma alma. O relato de hoje é o relato de um caminhoneiro. Ele trabalhava fazendo transporte de cargas aqui no interior do Ceará. Essa história me foi repassada por uma pessoa, e aí na qual eu não vou deixar o nome aqui da pessoa, porque a pessoa pediu sigilo. Então a história é o seguinte: gente, ela era caminhoneiro e fazia entrega de cargas. Aí ela disse que uma vez ela estava andando aqui em umas das CE aqui do Ceará, no interiorzinho, e aí ela disse que andando normalmente um dia à noite e viu uma moça na beira da estrada. Ela estava debaixo de um pé de cajueiro, um pé de cajueiro bem na beira da estrada. Ela fez sinal de carona, né? E aí ele ficou, será que eu dou carona? Será que eu não dou? E aí ele acabou parando o caminhão dele, né? Aí ele parou o caminhão e abriu a porta do passageiro pra moça. Aí ela entrou. Aí ele foi e perguntou pra ela pra onde era que ela estava indo. Aí ela disse: eu estou indo pra fazenda tal, perto de tal cidade. Aí ele disse que dava certo ele dar carona para ela, porque ele ia passar por aquela região. Aí ela entrou, e quando ela entrou, sentou e baixou a cabeça. Aí ele, de vez em quando, ele tentava puxar assunto com ela, e ela ficava só calada. Ela respondia muitas vezes um sim e um não, um sim e um não. Aí ele perguntou como era o nome dela. Aí ela disse que ela se chamava Raquel. As pessoas costumavam chamar ela de Raquel. Aí ele ficou assim, costumavam, mas também não disse nada, né? Aí ele começou a prestar assim, mais atenção assim nela e notou que as roupas delas não eram assim roupas, assim muito do estilo de roupa que moças da idade dela costumavam usar. Era assim, roupas mais recatadas, era um vestidinho mais fechadinho, de manga, comprido. Aí ele também só prestou assim atenção, deu uma olhada, mas não falou nada. Aí continuou o trajeto. Aí mais ou menos 1h30 depois eles chegaram ao destino deles. Quando eles chegaram na porta da fazenda, que era na beira da estrada, tinha lá fazenda fulano de tal. Aí ela foi, desceu do caminhão dele, agradeceu. Aí ele perguntou: você não quer abrir a porteira que eu lhe levo até lá? Aí ela: não, minha casa fica mais lá na frente. Aí ele olhou, mais ou menos uns 100 metros de distância da porteira para lá, tinha uma casinha, tinha uma luzinha acesa lá. Aí ele achou que ela chegaria em segurança na casa dela, né? Aí ele só fez se despedir da moça, deu tchau, a moça deu tchau, disse muito obrigada, e ele foi embora. Ele voltou para a cidade de Fortaleza, que era onde ele morava, na capital. Aí passado mais ou menos um mês depois, ele pegou uma carga que ia para aquela mesma região da fazenda onde ele tinha deixado a dita moça. Prosseguiu com a viagem dele. Quando ele chegou naquela região, ele lembrou da moça. Então ele foi até a fazenda onde ele tinha deixado a dita cuja, né? A dita moça lá. Quando ele chegou lá na fazenda, ele adentrou na fazenda, estacionou o caminhão dele em frente à casa onde supostamente a moça disse que morava. De lá de dentro da casa saiu um senhor, acompanhado de uma senhora. Aí o senhor perguntou para ele: boas tardes. Aí ele: boas tardes.
Aí o Senhor perguntou: o que vos traz aqui? Aí ele disse: não, é porque eu me chamo João. É porque mais ou menos um mês e pouco, eu estava andando por essa região e aí eu encontrei uma moça perto da rodovia tal e tal e tal, e ela me pediu uma carona e ela disse que morava aqui nessa fazenda. Aí eu deixei ela ali na entrada e hoje eu vim de novo para estas bandas e pensei em passar aqui para saber se ela entrou direitinho na casa, saber como é que ela tá. Aí o senhor disse assim: uma moça? Ele disse: sim, uma moça. O nome dela era Raquel. Aí o senhor olhou assim para a senhora, que era a esposa dele, né? Raquel. Aí a senhora começou a chorar. Aí o rapaz ficou assim sem entender nada. Aí o senhor convidou ele para entrar dentro de casa. Aí lá na sala, a esposa dele foi pegar uma água, um café, ofereceu a ele. Aí o senhor perguntou, né? O senhor poderia me contar essa história direitinho? Aí ele contou que tinha pegado a Raquel na estrada tal, ela estava embaixo de um cajueiro na beira da estrada, que quando ela avistou o caminhão dele, ela pediu a carona e ele deu a carona para ela e deixou ela lá na entrada, né, da fazenda. Aí ele foi lá na parede, tinha um quadro, ele foi lá na parede, tirou o quadro, levou até o João e disse: por acaso é essa moça? Aí o João olhou e disse: é essa moça. É essa moça, sim. Ela estava até com esse vestido. Aí o seu João disse: não, essa foto aqui, ela foi tirada há 20 anos atrás. Nesse mesmo ano a minha filha desapareceu. Até hoje eu não tenho notícias dela. Aí nesse momento ele ficou assim, abismado. Não, mas eu trouxe ela, eu conversei com ela, ela me disse que o nome dela era Raquel, ela morava aqui, ela me trouxe aqui. Seu Raimundo foi e disse assim: seu João, o senhor poderia me levar até onde você pegou ela? E ele disse: levo sim. Aí ele foi, chamou o filho dele, seu Raimundo chamou o filho dele e foram os três: seu Raimundo, o filho e o caminhoneiro, seu João. Todos os três entraram no caminhão e ele foi até aonde ele tinha encontrado a moça. Quando chegou lá, perto do cajueiro, onde a moça estava embaixo, ele disse: olha, foi aqui que eu encontrei ela. Ela estava aqui, escorada nesse pé de pau. Aí de longe, quando ela viu o caminhão, ela se afastou daqui e pediu carona. Aí o seu Raimundo foi e disse assim: pois, muito obrigada. Eu já sei o que é que eu vou fazer. Aí o filho dele tinha levado um bornal, e nesse bornal tinha uma pá. E aí o filho dele começou a cavar debaixo do pé de cajueiro. Começou a cavar. Não chegou nem a 2 palmos cavando, né, na terra. Ele encontrou restos de roupa e restos de ossos. Aí ele virou pro seu João e disse: eu já sei o que fazer. Você encontrou a minha filha, que estava perdida há mais de 20 anos. E ele disse que ficou sem entender, gente, sem entender nada, sem entender. Aí o seu Raimundo foi e disse para ele que ele podia partir, que ele iria resolver. Aí ele saiu dali sem entender nada. Aí ele voltou para Fortaleza novamente. Quando ele chegou em Fortaleza, mais ou menos 15 dias depois, ele arrumou outro frete para a mesma localidade. Aí ele foi. Quando ele chegou lá, ele foi de novo visitar a casa do seu Raimundo. Quando ele chegou lá, o seu Raimundo falou para ele que ali, debaixo do pé de cajueiro, eles encontraram os restos mortais da filha dele. E que provavelmente quem teria feito isso com ela era os vizinhos dele. Que na época, quando a filha dele, antes de desaparecer,
o filho do fazendeiro, que era vizinho dele, gostava muito da filha dele, só que a filha dele nunca tinha dado bolas para a filha dele, né? E ele acha que foi ele que pegou a filha dele, fez alguma coisa com a filha dele e matou a filha dele. E aí, gente, a história foi essa. O João ficou sem acreditar que ele deu carona para uma alma, que na verdade ele ajudou a alma se reencontrar, né? Fazer com que a família dela reencontrasse o corpo dela, que há muito tempo havia desaparecido, há mais de 20 anos. E ele ficou assim dias e dias e dias sem acreditar no que tinha acontecido. Ele deu carona para uma alma. Gente, supostamente ele deu carona para uma alma na qual ele também ajudou a achar onde ela estava enterrada. Assim, isso me faz assim pensar que esse tipo de coisa, gente, pode realmente acontecer. Uma pessoa ali morreu de alguma coisa, ninguém soube, na beira de estrada, né? Passa muito caminhoneiro. Pode sim acontecer. Eu acredito muito que essa história seja real. E fica aquela reflexão: será que eu dei carona para a alma? Fica essa pergunta aí. Então, gente, o relato foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram deste relato, se inscreve no meu canal, deixa o like. Comenta aqui o que é que vocês acharam, se vocês também têm alguma história dessa que eu possa transformar em vídeo. Me segue lá no Instagram, que é luana_v.souza. E com tudo isso, gente, deixe seu like aqui, deixa um joinha. E até o próximo vídeo. Com tudo isso era só ir. Fique com Deus. Até um outro relato.